Oi, Gertrude Souza Menezes Maldonado, psicóloga, psicoterapeuta, programadora neurolinguística. Estou aqui com vocês novamente para conversar com vocês, bater um papinho sobre inteligência emocional, né? Focando para os seus líderes. O que você quando fala inteligência emocional, o que você pensa? Uma máquina, né? Um verdadeiro transformador de ideias, de pensamentos, de forma de agir, que se torna uma eficiente liderança para as empresas. Né? Que bom que fosse assim. Mas nós vamos falar de inteligência emocional para seres humanos. Que inteligência emocional para liderar na empresa, mas com seres humanos. Não com a inteligência artificial, mas com seres humanos. Que sabe, que prega, que entende, que vê, que é o dia a dia. Que é a necessidade que todos nós temos de buscarmos pensamento, buscarmos formas de melhorar o que percebemos que não está tendo resultado. Se você olhar para a sua empresa hoje, o seu trabalho como empreendedor, como autônomo, o que você acha que não tem resultado? O que você acha que falta? Falta trabalho, comprometimento ou falta mesmo inteligência emocional? Se for inteligência emocional, pare um pouco aí, deixa todas as suas atividades, seus afazeres e vem aqui para a gente entender, discutir melhor e provavelmente até fazer com que você tenha bons resultados com os seus líderes, né? Seus liderados na sua empresa. Primeiro vamos pensar, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional é uma habilidade, é uma capacidade que você tem de liderar com as suas emoções. Você é um ser humano, você é composto de emoção. Você não é um robô. Você tem raiva, você tem raiva, você tem medo, você tem amor, você tem ódio, você tem momentos tristes, você tem momentos alegres. São emoções. E sendo assim, você vai liderar pessoas que também têm esses mesmos sentimentos. E que os sentimentos, gente, são comportamento de pessoas que têm formação, têm vivência, com pessoas, famílias diferentes. Por mais que falamos que todos nós somos iguais, mas nós não somos. Temos os mesmos direitos, mas na igualdade emocional nós não somos. Tudo depende do que você viveu, tudo depende de como você passou, tudo depende de como você suporta as pressões sociais, tudo depende de como você vem vivendo o seu dia a dia. O que você fez com as suas coisas, o que você fez com seus atributos, o que você fez o que Deus lhe deu, que você sabe, né? Somos cristãos, sempre isso nos é alertado, que nossas coisas, nossas farturas, nossas capacidades de termos mais, de ser mais envolvido com as nossas coisas, com a nossa família, com os nossos relacionamentos, tudo já está escrito, tudo já vem, tudo já
tudo é feito de uma maneira eficaz, de uma maneira boa, de uma maneira saudável, de uma maneira feliz, que a gente pode conseguir o que a gente gostaria, que a gente pode viver de uma forma plena, como a gente sonha e imagina. Mas o que acontece, né, Gertrudes, que não atingimos isso? O que acontece? Acontece que nós não vivemos com inteligência emocional. Acontece o quê? Que todos nós nascemos com a capacidade, quando todos nós nascemos inteligente, às vezes, né, tem os nossos irmãos que não têm essa inteligência, né? Mas a maioria das pessoas nasce com a inteligência pronta para ser explorada, pronta para ser vivida e transformada em bom relacionamento. Mas aí no decorrer do tempo, no decorrer da vida, depende da família que nós estamos, depende da família que nós vivemos, depende das crenças, depende do como é traçado o nosso dia a dia, depende do quem a gente se envolveu, que faz com que a gente aumente a cada dia mais a nossa inteligência ou faz com que diminua a nossa inteligência. E hoje em dia, o que a gente vê hoje? Hoje em dia vê uma fala, uma postura muito forte, muitas notícias, muita mídia social falando do poder que temos de fazer tudo o que queremos, da forma que queremos. E não é assim. Com o tempo, eu, profissional, eu, pessoa, tenho percebido que o quê? Que não é assim. Que a gente não vive, que a gente não faz tudo aquilo que gostaríamos que fizesse. A gente sempre depende de um ajuste no nosso dia a dia. A gente sempre depende de uma reflexão, de um parar para ver como andam as nossas emoções. Você parou hoje já, quando você acordou cedo, na hora que você levantou, qual foi o primeiro pensamento seu? Você percebeu que você estava numa segunda-feira, estava bem ou estava mal? Como foi o seu final de semana? Tudo isso é o que envolve, como nós envolvemos, tudo isso depende. Faz com que tenhamos uma boa segunda-feira, envolvido com a boa inteligência emocional, com a inteligência emocional eficaz, para liderar os nossos movimentos, para liderar a nossa vida, ou não? E o que é primeiro passo da nossa inteligência emocional? Essa autoconsciência. Temos que ter consciência das coisas, gente. Temos que ter consciência dos nossos limites, temos que ter consciência da nossa disciplina, temos que ter consciência do que a gente já viveu, já foi. Temos que ter consciência que precisamos saber dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias emoções para termos um comportamento adequado para melhorar a nossa decisão. Se nós não temos isso, dificilmente nós vamos ter um bom comportamento, atraindo pessoas de bom comportamento para melhorar as nossas decisões. Essa é a autoconsciência. O segundo ponto é a autorregulação. Eu preciso regular as minhas emoções. Eu preciso saber quando posso estar alegre, quando posso estar... É tipo igual um velório. Como que eu vou chegar no velório sorrindo, rindo? Mas tem gente que ainda faz isso, sabia? Né? Como eu posso imaginar como eu posso entender que eu não posso comer demais, beber demais, fazer muita atividade física, fazer muito, né, andar em alta velocidade, brigar demais com a minha família. Então isso é uma autorregulação que faz parte, é componente da inteligência emocional. Qual é o outro aspecto? Automotivação. Eu preciso entender com a ferro e fogo que eu preciso me motivar, ter essa habilidade. Se você não tem, se eu não tenho, eu preciso aprender a ter.
Como assim? Traçar o meu objetivo e saber que esse meu objetivo eu só vou alcançar caso eu motive para isso. Caso eu, né, me elevo nos pensamentos, me elevo nas atitudes, me elevo no comportamento. Caso não, eu não vou estar motivado nunca. Ter consciência do seu papel social. Você tem consciência do seu papel social? Você tem consciência que você precisa disso para você viver? Você tem consciência que você precisa ser uma pessoa boa para viver, para ter um bom relacionamento? Você tem consciência que você cresceu, que você é adulto, que precisa, não tem como fazer as coisas boas para obter coisas boas. Você tem essa consciência? A sua cabeça, a sua mentalidade é capaz de entender isso? A motivação, a automotivação, ela é interna, ela vem de dentro. Muitas vezes a gente escuta pastor, escuta padre, né? As mensagens cristãs, muita coisa a gente escuta. Desculpa, gente. Muitas coisas a gente escuta, mas se não buscarmos isso lá dentro, no nosso eu, de entender que eu posso, que eu preciso das coisas boas, por que não eu? Eu não vou conseguir. Outra situação, empatia. Eu preciso me colocar no lugar do outro. Eu preciso saber se o outro está daquela forma, se eu estou do lado de cá, eu preciso entender o outro. Que naquele momento o outro não vai ver de forma nenhuma o que eu estou pensando, o que eu estou falando. Eu preciso dar um tempo para o outro também. Isso é capacidade de sentir, de ver como o outro está, como o outro pode, como o outro, né? Caso contrário, gente, caso contrário, nossa vida vai ser a mesmice. Agora, para quem quer viver dessa forma, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa tá bom, qualquer coisa se faz, qualquer coisa, qualquer ilusão do outro. Se você não dá conta, tem que largar aquilo, tem que entender você e parar com isso. Tem essa maturidade para isso. E tem que ter habilidade social. O que é habilidade social? Consiste, né, em você saber gerenciar as suas emoções para estar bem com o outro. Cultivando bons relacionamentos. Gerando conexões, estabelecendo traços fortes, laços fortes. Inteligência emocional é isso. E liderar. Aí se completa. Não é verdade? Se você ocupa um lugar de líder, né, como supervisor, um gerente, coordenador, diretor, gestor ou dono da sua própria empresa, você precisa necessariamente se relacionar bem com seus liderados, né? E tomar decisões difíceis junto com eles no dia a dia. O líder da inteligência emocional consegue atuar com postura, consegue entender a necessidade da equipe, controlar as suas próprias emoções e reconhecer falhas fortes. Talvez é isso, né? Reconhecer as falhas fortes que não está causando um bom desempenho para os seus funcionários, para os seus liderados, para conseguir atingir o seu objetivo. E o clima, né? Quando se tem inteligência emocional, quando se tem postura, quando se tem uma pessoa que entende tudo isso, se torna um clima mais saudável. Melhora mais as suas relações, se torna mais confortável assumir risco. Sabe, gente? Ao passo que com esse controle emocional se constrói um ambiente seguro no trabalho.
colaboradores que você tem com a sua empresa, acaba também inserindo com melhor qualidade, acaba falando melhor de você para o outro, outras pessoas que você... Então, esse clima bom melhora. Então, para isso, você tem que ter inteligência emocional. Para evitar conflitos pessoais entre líderes e colaboradores, você tem que evitar, né? E entre a sua própria equipe. E isso acontece com muita frequência, né? Quando você tem uma boa inteligência emocional, você consegue motivar e continuar trabalhando nessa empresa. É o suficiente para você exercer um bom cargo, sabendo lidar com as suas emoções. Que você se torna mais eficaz nas suas tomadas de decisão. Numa tarefa simples ou numa tarefa mais complicada ainda, né? Por quê? Porque o líder da empresa, o líder você mesmo, você precisa delegar, né? Você precisa delegar para terceiro e lidar com problemas internos da equipe, ao mesmo tempo com vendas, condições de pagamento, saber negociar com fornecedores, ter uma boa relação com eles, tomar as melhores decisões, planejar, né? Tudo isso precisa de inteligência emocional. Ou seja, se você não tiver inteligência emocional, seja você o dono, seja você gestor, colaborador, provavelmente você não terá sucesso. Se você não está tendo resultado, se você não está vendo, né? Bom resultado, é que alguma coisa está acontecendo. O hábito de ler é muito bom, estudar é muito bom, planejar é muito bom, cumprir, ter disciplina melhor ainda, tomar decisões, né? Reconhecer culpa também é muito bom, medo ou erro, tudo isso faz parte, né? Desprender de preconceito. Se você é um líder, você não pode ter preconceito e má intenção. Você se perde dentro do preconceito com a sua má intenção. Sabe, gente? Desenvolver habilidade é você, né, relacionar melhor com as suas emoções e a dos outros. Buscar educação, treinamento, desenvolver essas habilidades que a inteligência emocional fala, incluir, né, orientação de mentores, incluir psicólogo, terapeuta, desenvolver a autoconsciência. Você tem que ter consciência das coisas, autoconfiança. Você tem que ter confiança naquilo que você está falando, naquilo que você está vendo. Não precisa, mesmo que demore momentos, horas, né, meses, mas é preciso, necessário ter, né? Desenvolver a autoconfiança e habilidade de empatia, ser resiliente. O que é ser resiliente? Você ter essa capacidade de superação. Buscar opinião honesta, tem que ser honesto e construtiva dos colaboradores. Não pode ser de qualquer jeito. Incentivar o crescimento das pessoas, né? Evitar conversinha entre, né, pessoas. Sabe por que essas habilidades são importantes? Sabe por quê? Essas habilidades são importantes porque estão relacionadas com a sua inteligência emocional, né? Apesar desses temas, apesar de a gente, quando você vai buscar entendimento, quando você vai buscar estudos sobre inteligência emocional, é muito item, é muito, né, conceito, mas tudo isso só lhe traz benefício quando você entende. Apesar de se falar muito de inteligência emocional, apesar de se dizer muito disso, né?
nem sempre traz boa recomendação do que fazer para desenvolver essas habilidades. E o pensamento na diferença que isso pode acontecer. É o pensamento na diferença. Uma abordagem mais prática. Busque, gente, busque a sua inteligência emocional. Essa capacidade de reconhecer, sabe? Entender e gerenciar suas próprias emoções e a dos outros. E o que acontece com as pessoas hoje em dia? 40, 50 anos, nunca parou para pensar nas suas emoções. Nunca parou para pensar no que está fazendo, em qual é o seu objetivo, qual a sua meta, o que você quer para a sua vida, né? Então, o que acontece? A maioria das pessoas, por não se conhecer e não saber administrar, toma decisões precipitadas, não tem um plano de ação. Então busque isso, gente. Busque um mentor. Eu sempre estou aqui pronta para ajudá-lo. Não se iluda que as coisas são fáceis, das coisas podem acontecer de um momento para o outro sem você se fortalecer, sem você se melhorar, né? Buscando esses 5 pilares da inteligência emocional: a sua autoconsciência, a sua autogerenciamento, saber regular as suas coisas, se motivar para as coisas, ter empatia com o outro e ter uma boa relação social. Habilidade de relacionamento. Por que é importante? Porque você só constrói, você só aumenta a sua hierarquia, né? Porque com isso, quando você busca, você faz, você vê, você você faz, você busca, você vive as suas habilidades, que é o quê? Resiliência, flexibilidade, motivação, autoconhecimento, empatia e escuta. Você escutar o outro. E quando você escuta o outro, não é você falar, não, você realmente escutar o outro. Tem desafio? Tem muito desafio, né? Porque na sua liderança, como líder de qualquer empresa, qualquer coisa, você precisa construir relações significativas. Ter coisas que têm significado para a sua equipe. Tomar decisões equilibradas, não pode tomar decisões de qualquer forma, de qualquer jeito. Gestão de conflito eficiente. Inspirar e motivar e ter uma liderança resiliente. Pessoas, um grande abraço, até mais.